Irmãos, boa noite a todos. Desejo saudá-los na paz do Senhor. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem muito para nós essa noite, amém? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. E Deus, Ele sempre se revela a nós dentro daquilo que precisamos. Você pode criar expectativa, assim como a mim e outros irmãos, que criam expectativa para um culto. O pastor Murilo, ele falou sobre essa questão de criar essa atmosfera, e quando vai se aproximando o momento do culto, cria aquela pressa. E eu também, irmãos, eu quero confessar que eu também vivo nessa mesma condição. Todo culto eu crio essa expectativa, independente que eu vou estar aqui ou não para ministrar, mas eu crio uma expectativa em volta disso, porque eu sei que é aquela noite que Deus separou para poder ministrar o meu espírito, que Deus separou para falar comigo. E se Deus preparou para falar comigo, eu preciso me dispor, eu preciso criar essa atmosfera, criar essa expectativa, porque a minha vida, depois que eu vi Deus falar, ela nunca mais será a mesma. Amém? Então a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Seja boca de Deus para alguém, chacoalhe ele e diga isso para ele: a sua vida nunca mais será a mesma. Diga isso para ele, diga isso para ela. Aleluia. E hoje, amados, nós vamos falar de um assunto que tem, nesses últimos dias, trazido uma preocupação às lideranças espirituais. Nós vamos falar de um assunto que vou fazer hoje, uma associação da palavra que o Senhor me concedeu, sobre como sair da depressão. Amém? Porque esse assunto de depressão, esse assunto que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida deprimida, uma vida sem alegria, uma vida sem expectativa, uma vida de frustração. O resultado disso tem sido o suicídio, tem sido a morte. E eu me recordo, pela sua palavra nos diz, em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o cristão, ele não pode mais morrer. Não que um dia não chegue o dia dele ir para sua casa, de ir para o lar, mas nós estamos vendo nesses últimos tempos pessoas muito jovens, homens e mulheres, adolescentes e jovens, tirando as suas vidas por causa de pressões e por falta de saber lidar com algumas situações que têm surgido na sua vida. Então a palavra hoje que eu quero associar, eu quero falar como sair da depressão. Mas é algo sugestivo de Satanás. A depressão, a pressão quando vem, é algo sugestivo por aquele que tem o desejo e que maquina o mal e a morte. Mas nós já somos preservados em Deus. Mas são situações, são pressões, são circunstâncias que está aí. E nesse mundo que vivemos, os cuidados com as coisas desta vida têm feito com que crentes, eles vetem a palavra, o efeito da palavra, vetem o plano de Cristo, proíba o plano de Cristo na sua vida, a terem um resultado daquilo que a palavra de Deus lhes garante. Então você tem condição de vetar como liberar o sacrifício de Jesus no Calvário, que te traz e que te trouxe todos os benefícios. Amém, queridos? E aí nós percebemos, irmãos, que dentre essas questões da depressão, dentro de tantas situações que têm agravado a saúde e principalmente a mental,
muitos crentes, por não saberem lidar com estas questões, eles têm buscado a solução ou o resolver dentro do suicídio, dentro de questões tirando a sua vida, porque pressões têm surgido de forma muito maiores do que antes. Hoje os homens, eles têm se deparado com muitas responsabilidades, e quanto maiores responsabilidades, mais pressões virão sobre esta pessoa. Quanto maior responsabilidade você atrair, quanto maior responsabilidade você abraçar, mais pressões te virá. Virá sobre você pressões maiores, virá sobre você questionamentos dentro daquilo que você está vivendo. Então, por isso que é importante você abrir hoje o seu coração e permitir o Senhor falar com você, porque Deus vai lhe orientar e não terá, e você não vai ter nenhuma dificuldade a partir de hoje para resolver, para entender e para tratar, seja qual o tamanho de compromissos e responsabilidades que sobrevir às tuas mãos. Você será capaz, você é capaz de lidar com isto, você é capaz de tratar estas questões, você é capaz de cuidar e de administrar, qualquer que seja o tamanho dos compromissos e de responsabilidades que a você vier, em nome de Jesus. Aleluia! E nós temos percebido que o inimigo tem agido com esta questão da depressão e do medo, para que as pessoas elas não mais cresçam, que elas não mais se desenvolvam e que vivam uma vida minguada, uma vida controlada, porque elas têm medo de terem muito, e o muito que elas terem, elas serem desafiadas. Mas o Senhor, Ele é aquele que se manifestou e disse: não temas, porque eu sou contigo. Você acha que o Senhor, diante dessas palavras, toda vez que Jesus se manifestou para alguém, esse alguém estava diante de grandes pressões na sua vida. Toda vez que esta palavra saiu dos lábios do Senhor, essas pessoas estavam sendo questionadas, essas pessoas estavam sendo pressionadas. Quando Jesus disse: não temas, porque eu estou contigo. Sabe, amados, é isso que nós precisamos hoje ouvir: não temas. Você pode ser boca do Senhor e dizer isto para alguém, diga isto para alguém próximo a você: não temas, porque Deus é contigo. E nós vamos, à luz da palavra, entender um pouquinho sobre essa questão de pessoas que são conferidas pela pressão, e o intuito das pressões é levar a pessoa a uma depressão, e como sobressair situações como estas. Então nós temos hoje a orientação de Deus para poder mudar a nossa vida. Nós temos hoje diante de nós orientações que vai tirar qualquer pessoa em qualquer estágio que tiver, e a sua vida não será mais a mesma. Amém. Abra por favor a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículos de número 19 a seguir. Acompanhe por favor com a sua Bíblia, para que possamos ter um aproveitamento maior dentro da leitura. Versículo 19 diz assim: admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando eu estarei
Até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes este demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crer. Versículo 24: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Reconhecer a sua fraqueza não é errado. Reconhecer que você precisa é o primeiro ponto para sobressair esse estágio que você está enfrentando de pressão, de depressão, de qualquer adversidade que tem te cercado. Reconhecer que você precisa é o primeiro estágio, é o primeiro ponto, é a segurança de que tudo vai ficar bem. O que você não pode é guardar para si pressões ou situações que você não está conseguindo lidar. Todas as pessoas que têm feito isto e com estas situações, com essas decisões de guardarem para si um problema, uma pressão, alguma adversidade que chegou, e elas não sabem como lidar, elas não sabem como tratar isto, elas se carregam, elas pegam para si. O final dessas pessoas foram morte e suicídio. Então nós precisamos entender que quando diante de nós é apresentado esses textos, o capítulo de número 9 de Marcos, a partir desses versículos que lemos, está tratando a história de uma família. Está falando sobre o que uma família vivia. Eles viviam com uma situação já há muitos anos. Eles viviam sendo pressionados por circunstância e por um espírito maligno que tirava a paz e a comunhão daquela família. A história bíblica nos mostra que esse pai de família, quando ele se deparou em uma oportunidade de poder resolver essa questão, ele foi buscar ajuda. Talvez aquele homem já havia gasto todos os seus sustentos. Talvez aquele homem já havia gasto todas as suas riquezas, buscando com que a solução para o seu filho, a cura para o seu filho, pudesse se instalar. Mas os anos foram se passando, e eu vejo aquele homem vivendo uma vida frustrante, porque nada é pior do que você buscar ajuda e ser frustrado com esta ajuda. Nada é pior do que você ir à procura de alguém e alguém não puder te ajudar ou recusar te ajudar. Porque todas as pessoas que buscamos ajuda são pessoas que para nós e para o nosso ver têm condições para dentro daquilo que nós precisamos.
O problema está nas pessoas quando recebem essa solicitação, porque elas não conseguem administrar, que elas têm condições de sustentar, de ajudar outras pessoas, porque outras pessoas estão em situações muito piores do que elas estão. Então, quando alguém chegar para você, quando alguém lhe chamar para que você o ajude, quando alguém lhe gritar SOS, ele viu em você condição de lhe ajudar. Não importa qual a situação que você esteja passando, não importa qual o tipo de pressão que você está vivendo no momento, para aquela pessoa, ela está vendo em você alguém em condição de lhe estender as mãos. E não atender, não estender-lhe a mão, vai trazer para ela frustração, ao ponto de muitas das vezes essas pessoas viverem frustradas, quererem se fechar e não buscar mais ajuda, porque buscou em alguém não atendeu. Então isto é muito perigoso. Alguém que lhe procura, alguém que lhe vê em você condição de lhe ajudar, mesmo que ela desconheça o que você está passando, e não é de importância que você fale para ela, mas sente com esta pessoa, deixe ela se desabafar, deixe ela expor, deixe ela colocar tudo para fora, e depois você tem condição e terá condição de ser um ajudador da parte de Deus para esta pessoa, nem que seja em palavras, nem que seja com oração, nem que seja dividindo o pão, nem que seja pegando ele nas mãos e caminhando com ele para a casa do Senhor. Mas em você, levante sua mão, porque eu quero liberar essa palavra de Deus na sua vida. Você é uma pessoa hábil, você é uma pessoa habilitada da parte de Deus para ajudar qualquer pessoa que tiver precisão, em nome de Jesus. Porque muitas das vezes a pessoa que nos procura, ela não sabe a pressão que nós estamos passando, ela não sabe o problema que você está enfrentando na sua família, com seus filhos, no seu emprego, em algumas adversidades que chegaram. Ela desconhece, mas ela vê em você uma pessoa com condição de lhe ajudar. E se você não a ajudar, se você não estender as mãos, você pode fazer com que esta pessoa, ela até mesmo venha dar um fim na sua vida. Você pode fazer com que esta pessoa se feche e ela não busque mais ajuda. Porque nós estamos diante de um texto bíblico que o pai de família trouxe o seu filho, rapaz. Porque quando Jesus lhe pergunta há quanto tempo, versículo de número 21, em Marcos 9, quando Jesus pergunta para este pai de família quanto tempo que esse rapaz sofre desse mal, ele diz desde a infância. Então esse moço, ele está agora diante de Jesus, e Jesus está resolvendo uma situação. Jesus está agora, por causa dos seus discípulos que não agiram conforme ele havia os instruído. Se você observa nos versículos anteriores, os versículos de número 14 a seguir, mostra que esse pai, ele conduz o seu filho aos discípulos. Ele pega esse rapaz com esse espírito maligno que lhe causava a convulsão, que lhe causava essa situação ao ponto de lhe matar, porque toda vez que esse espírito se manifestava nesse rapaz, além de fazer com que ele tivesse essas confusões, além de fazer com que ele espumasse pela boca, lhe conduzia sempre ao fogo e à água. Eu imagino um cenário para esta família. Muitas pessoas estão reclamando, porque talvez está faltando um dinheiro para você comprar uma sandália. Talvez algumas pessoas estão reclamando,
porque está lhe faltando o dinheiro para poder comprar um DVD de uma música. Talvez tem muitas pessoas reclamando porque está faltando dinheiro para comprar uma blusa que ela viu na vitrine. Talvez tem muitas pessoas reclamando porque está faltando dinheiro para ele poder trocar de carro, para ele trocar de uma motocicleta. E isto tem feito com que essas pessoas tenham vivido desesperadamente. Isso tem feito com que essas pessoas vivam de uma forma desesperada, enquanto muitos estão vivendo uma situação como esta família de Marcos capítulo 9. Imagino eu este rapaz com vários hematomas. Imagino eu os pais deste rapaz, a vergonha que não passava. Eles deixaram de conviver em sociedade. Eles deixaram de frequentar algumas festas. Eles deixaram de estar em algumas reuniões, porque não tinha hora e não tinha dia para aquele espírito manifestar naquele rapaz e causar toda uma situação de constrangimento. Isto se durou por muitos anos na vida daquela família. Quando eles veem uma oportunidade nova de resolver essa questão, de ter a liberdade do seu filho de volta restabelecida, eles sofrem. Aquele pai junto com a sua família, eles sofrem essa desilusão. Eles são frustrados, porque quando os versículos nos mostram que aqueles discípulos, eles não puderam repreender este mal. Eles vieram até os discípulos de Jesus, eles trouxeram até os discípulos, mas quando os discípulos oraram, eles não tiveram efeito naquilo que eles estavam orando. Então, quando a situação se aglomera, quando o problema aumenta, o pai fica de canto com aquele moço, com aquele filho, a família fica jogada num canto, vendo os seus sonhos sendo destruídos, vendo a sua família sendo mais uma vez zombada pela sociedade. E as esperanças tinham ido embora. Quando Jesus chega, Jesus pergunta o que está acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, no versículo de número 14 a 15, quando ele desce do monte, ele pergunta o que está acontecendo. Então lhe relatam o ocorrido. E agora Jesus dirige aos discípulos, Jesus agora dirige a palavra aos discípulos, versículo de número 19, e chama: ó geração incrédula. Você sabe o que é incredulidade? Falta de fé. Falta de fé não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé, porque Deus é um Deus de fé. Então Deus agora se manifesta, Jesus agora se manifesta e chama a atenção dos discípulos e chamam eles de incrédulos. Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou estar com você? Porque Jesus sabia que o seu tempo na terra estava já contado. Ele precisava deixar aqueles discípulos habilitados, ele precisava deixar aqueles discípulos prontos para ajudarem a sociedade, prontos para socorrer aqueles que precisam. Os crentes, os cristãos são a solução desse país. Você crente, você cristão, é a solução desta nação. Você cristão é a solução da sua família incrédula. Você cristão é a solução da empresa em que você presta serviço. Você cristão é a solução para a rua da onde você mora.
E quando Jesus se depara com aquele cenário, ele fica estarrecido, ele fica revolto com aquela situação, porque as coisas só estavam acontecendo se ele estivesse presente de forma física. Mas Jesus já havia dado meios para que aqueles discípulos pudessem operar em fé. Jesus já havia lhes orientado para que eles pudessem usar a sua fé e crer que aquilo que eles pedissem, crendo em Deus, haveria de acontecer. Então Jesus os repreende e Jesus deixa claro esta situação, e um dos indícios que tira a pessoa de qualquer vale que tiver, que tira a pessoa de qualquer adversidade que ela está passando, é a fé. Se você tiver fé, como disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, você vai declarar uma palavra ao problema, você vai declarar uma palavra ao monte, e ele vai lhe obedecer. Nós precisamos ter fé ao ponto de agir como Deus se agrada. E aí Jesus se manifesta, manda trazer aquele rapaz. O pai do menino traz, o pai do rapaz traz o rapaz até Jesus. E agora nós nos deparamos com uma pessoa frustrada. Nós nos deparamos com uma pessoa que não está crendo. Ela tinha crido até chegar diante dos discípulos, mas depois que os discípulos tiveram cometido aquela falha, depois que eles cometeram aquela falha, arrancou daquele homem toda a esperança que ele tinha na cura do seu filho. Então aquele homem começa a falar assim, porque ele vê que Jesus é o mestre daqueles discípulos que não operaram a cura no seu filho. Ele chega para Jesus e fala: se você pode, se podes, você nos ajuda. Se você pode, você nos socorra, porque os seus discípulos tentaram e não conseguiram. E agora o engraçado é que diante disso, Jesus ele convence o homem, estimula o homem para que o homem tenha fé, estimular o homem para que ele agora tire de si mesmo força para poder resolver a questão, forças para poder sair do estágio que está. Nenhuma depressão é o suficiente grande diante de uma fé operante em Deus. Nenhum problema será maior do que a sua fé em operação em Deus. Mas para aquele homem receber essa cura do filho, Jesus ele trabalhou de forma em que estimulou no homem novamente fé. Jesus disse para ele: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imagino eu diante dessa situação, eu agora sendo contestado diante de uma situação em que acabei de ter um resultado negativo, mas diante das mesmas questões, alguém dizendo que tudo é possível àquele que crê. Ou seja, o milagre existe, a cura está disponível, mas eu não posso ficar de braços cruzados. Nessa situação que eu estou vivendo, eu preciso desejar sair dela. Qualquer situação que você entrou, não foi Deus que lhe colocou, mas Deus está desejoso para lhe tirar daí de dentro. Não importa qual buraco que te jogaram, não importa qual buraco que você caiu, Deus não te colocou, mas Ele está desejoso para te estender as mãos e te tirar daí, te colocar de novo de volta em terras firmes, em lugares sólidos. Mas você precisa desejar isso, porque se você não desejar, não tem como operar em você esse milagre.
Se você não querer sair dessa situação, não tem o que Deus faça para poder lhe tirar daí. Jesus, ele estimula naquele homem o desejo da cura novamente pelo seu filho. Jesus lhe devolve o direito, se pode, versículo de número 23. Então Jesus declara a ele: tudo é possível a quem crer. Não é se pode, se você crer, tudo é possível também para você. Então o pai daquele rapaz, imediatamente, ele grita, versículo de número 24, ele exclama: creio. Agora esse crer dele veio acompanhado dizendo: mas eu preciso de ajuda. Eu creio, mas sozinho eu não aguento. E aí não está o erro, amado. Aí não está a fraqueza de ninguém em reconhecer os seus erros, não. Aí está a força, aí está a saída do abismo, aí está o arrancar da depressão, aí está o sair do buraco, quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Eu creio, mas ajuda-me. Ele quis dizer: eu creio que isso é possível, mas eu não estou tendo força. Então a Bíblia diz que agora o Senhor o intervém. O Senhor agora o intervém. O espírito percebe, o espírito demoníaco percebe que é Jesus. Ele causa todo aquele cenário para poder dizer que é ele, que ele não vai sair. Porque todas as vezes que você tomar uma atitude para mudar de vida, situações vão se levantar para você não sair da onde você está. Todas as vezes que você decidir: eu vou deixar esse vício, eu vou abandonar esta miséria, eu vou sair dessa situação de desgraça, vai se levantar situações para lhe prender dentro deste problema. Por isso que você precisa de ajuda. Reconhecer que sozinho você não consegue. Reconhecer que sozinho você não vai chegar a nenhum lugar. Mas o Senhor está aqui hoje para poder ser a ajuda que você precisa. O Senhor Jesus está aqui hoje para poder lhe dizer: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor Jesus está aí com você para te dizer: eu estou contigo. Aleluia! E traz a solução que eles precisam. Agora eu marquei alguns pontos que nós precisamos para poder sair da depressão. Porque depressão, o quadro depressivo, é aquele quadro em que a pessoa, ele não tem mais prazer em nada. O quadro depressivo de uma pessoa é quando ele está se isolando, quando ele não sente mais alegria em nada. Ele olha a sua família, ele não tem mais alegria. Ela olha as coisas que tem e ela não consegue ver o valor devido. Nós precisamos nos despertar. Você precisa se despertar. E um dos fatores para a sua fé ser operante, para um dos fatores para a sua fé ser instigada e aumentada, e para ela aparecer, é por meio de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz que a fé vem. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu imagino uma pessoa num quadro de depressão. Não importa qual estágio esteja essa depressão, ela precisa querer viver, ela precisa desejar a vida. E quando ela deseja a vida, ela precisa entender que é questão de sobrevivência.
Lutar para sobreviver é uma questão. Lutar para sair dessa situação é uma questão de sobrevivência. Você não pode se entregar, querida. Ei, querida, querido, você não pode se entregar a esta situação, não. Se fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, faça alguma coisa para você estar no lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. Não importa quanto você tem que investir para você ouvir a palavra de Deus. Não importa se você tem que sair 4 horas antes do culto para você estar em um lugar onde você vai ouvir a palavra. Não importa quanto você vai pagar em um Uber para poder lhe transportar a um lugar aonde você vai ouvir a palavra. O que você precisa entender que é uma questão de sobrevivência. Se fé vem por ouvir a palavra de Deus, eu preciso lutar, eu preciso dar um jeito. Não é colocar os braços entrelaçados e ficar chorando por uma questão que eu não estou lutando. Não importa quantas horas você vai ficar dentro de um metrô, até chegar no destino onde você vai ouvir a palavra. Não importa quantos minutos você vai ficar dentro de um automóvel, até você chegar num lugar onde você vai ouvir a palavra. É questão de sobrevivência. Fé vai ser acionada, fé vai ser instigada quando você começar a ouvir a palavra de Deus. O único meio de fé aparecer, o único meio de fé surgir, só é diante daquele que tem fé. Este alguém é Deus. Deus é especialista na fé. Então nada melhor do que ouvir de alguém que opera em fé dele mesmo. Nós precisamos, irmãos, investir na nossa sobrevivência. Você não pode se entregar sem lutar antes. Agora nós percebemos que para o nosso benefício, fé está inserida dentro de algumas coisas que acompanham o segmento da palavra, como uma boa música. Tem muitas músicas boas, que estão inseridas a fé da palavra ali dentro. Tem muitos filmes com fundamentos bíblicos extraídos da palavra, que ali está também pitadas de fé. Então você precisa estimular a sua fé, você precisa querer sobreviver. Um quadro de depressão em muitas pessoas, quanto mais essa pessoa alimenta um estágio de depressão, quanto mais ela alimenta um estágio de lamentação, ela vai viver um estágio muito maior, muito mais profundo. É a mesma coisa, a pessoa não está bem, ela ouvir uma música de sofrência. Sinal da cruz. Uma pessoa, querido, quando não está bem, ela não pode buscar coisas inferiores àquilo. Ela não pode chegar em qualquer lugar para ouvir qualquer tipo de palavra. É questão de sobrevivência. Não é buscar um profeta, não é buscar uma profetisa, mas é buscar aquele que tem a palavra, aquele que tem a vida, aquele que pode mudar a minha história. Porque muitas vezes nós somos frustrados porque nós temos priorizado coisas e esquecemos da saúde mental que nós precisamos ter. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas temos desconsiderado a saúde mental. Buscamos pelas finanças, trabalham que nem loucos, entra em empresas 5 da manhã, sai a 1, meia-noite do outro dia.
uma vida desenfreada, a busca de dinheiro, a busca de condições financeiras. Mas a pessoa não para poder pensar que ela está se destruindo aos poucos. Dinheiro não vai pagar sua mentalidade. Dinheiro não vai trazer a sua saúde de volta. Porque se dinheiro trouxesse saúde de volta, nós não tínhamos nenhum velório de pessoas ricas e bilhardárias na história. Mas o amor vai conservar a sua vida. A tranquilidade vai lhe conservar bem. Quando você está bem mentalmente, quando você tem a saúde do seu corpo, quando você tem a saúde emocional, tudo vai bem. Porque é até por onde Deus vai agir. Deus age, querido, em uma saúde emocional equilibrada. Deus tem prazer de que você tenha uma saúde emocional equilibrada. Deus tem interesse na sua saúde mental. E nós nos deparamos que diante de um cenário aonde coisas podem nos puxar para baixo, aonde coisas podem nos afundar muito mais, nós precisamos abrir mão. Filmes, seriados, novelas, tantas outras histórias para dentro de um cenário de depressão. Se você não está bem, não dê atenção a qualquer coisa que você está vendo. Não ouça qualquer pessoa. Seja seletivo. Abra por favor a sua Bíblia em Lamentações. Depois de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21. O que diz o profeta? Ele diz: eu ponho ou coloco a minha busca naquilo que possa me dar esperança. Ele está dizendo que ele vai investir em uma busca, que ele vai buscar por algo, mas não é qualquer algo, não é qualquer coisa. Ele vai ter em mente, ele vai fazer uma busca por aquilo que lhe traz esperança. Sabe o que é isso, queridos? Em miúdos ele está dizendo: eu preciso colocar meus pensamentos naquilo que me dá sobrevivência, naquilo que me dá força para caminhar. Eu preciso colocar meu pensamento naquilo que me dá força. Eu não posso ficar pensando na morte da bezerra, eu não posso ficar pensando no leite derramado, eu não posso ficar pensando na miséria, eu não posso ficar pensando na condição financeira que está o país, eu não posso ficar pensando no que os outros dizem. Eu preciso colocar meu pensamento naquilo que me dá esperança. E fazendo dessa forma, ele conseguiria caminhar mais milhas, ele conseguiria trilhar em mais dias, do que ele colocar o seu pensamento em questões mal resolvidas. Eu costumo dizer em minhas ministrações que nada melhor do que um dia após o outro. Você quer viver bem? Quando o dia for se findar, vá para o seu leito e procure não se preocupar em nada. Mesmo que esteja pegando fogo o mundo, vá dormir em paz. Porque a palavra de Deus diz que basta cada mal o seu dia. Eu preciso entender que Deus, Ele cuida de mim em todas as adversidades que surgirem na minha vida. Em qualquer problema, em qualquer adversidade, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Digam comigo: Deus cuida de mim. Digam comigo: Deus cuida dos meus.
Digam comigo: Deus cuida dos meus negócios. Digam comigo: Deus cuida da minha vida. Digam comigo: Deus cuida da minha família. Aplauda o Senhor, porque Ele cuida de tudo. Depois, queridos, de colocar fé para funcionar, depois que você colocar o seu pensamento em coisas que lhe traz garantia de esperança, há um conselho da palavra que é agora resistir à dúvida, porque a dúvida é um vilão, é um dos grandes vilões contra a nossa fé. Dúvida é um dos grandes vilões contra aquilo que você crê. Você precisa resisti-la. Dúvida é estar com o pé atrás. Será que é? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela por si é o suficiente e me basta para qualquer área da minha vida. E resistir à dúvida vai querer um processo. Se em você já houve o desejo de sair dessa situação, eu consegui, através da palavra, colocar em você e despertar em você a sua fé. Você está desejoso para não mais viver essa situação. Você está esperançoso, lembrando daquilo que te dá esperança, lembrando nos seus filhos, que é a questão de você estar bem, que precisa que você está bem, pensando no seu esposo, pensando na sua esposa, pensando na sua família, pensando nos irmãos, pensando no seu pastor, pensando, querido, naquilo que pode nos dar força. Glória a Deus. Isso tudo é muito bom, mas a dúvida, ela vai querer imperar, porque quando você se deparar sozinho, não sozinho, porque sozinho você nunca vai estar, diga isso para alguém próximo a você: sozinho você nunca vai estar. Ele entendeu você falando, ela entendeu, então chacoalhe ele, chacoalhe ela, diga: sozinho você nunca vai estar. Mas quando você se deparar nesse momento em que você pensará que vai estar só, em que você vai pensar que está sozinho, dúvida vai surgir, pensamentos virão, aonde você vai pensar que não tem jeito, que essa situação não tem mais solução. Não se esqueça de resistir. Não esqueça de resistir a esse mau pensamento. Efésios 6, versículo 13, diz que é para nós permanecermos firmes. Depois que fizermos tudo, versículos 10 a seguir, diz para se revestir das armaduras de Deus, que você precisa tomar as armaduras do Senhor, e depois que você faz tudo, você fica firme. O que é permanecer firme? É você saber, e quando um mau pensamento vir, quando um mau pensamento brotar, você usar a palavra que Deus te disse hoje e dizer: Satanás, não tem para você. Satanás, eu já sou mais do que vencedor. Satanás, nesta situação, Jesus já venceu por mim. Satanás, em tudo eu posso, porque maior que habita em mim. Aleluia! Porque se você, diante da dúvida, começar a alimentar: será que eu posso? E se não der certo, você vai desfazer de tudo aquilo que Cristo já fez por você. Diante da dúvida, diante da questão que está por resolver, guarde o seu coração no Senhor. Procure ouvir uma música que fale da palavra.
Procure ouvir uma mensagem no canal A Vida de Pastor, na fanpage da Ademax. Tem tantas ministrações que você pode buscar, que você pode rever essas mensagens que são ministradas. Você tem condição de ouvir essas mensagens e outras que já foram ministradas para poder te ajudar. Coloque na sua mente aquilo que a palavra de Deus tem dito. Ocupe a sua mente com aquilo que a palavra diz. Jeremias, em 3:21 do seu livro de Lamentação, ele disse: eu busco aquilo que me dá esperança. E ele concluía depois disso. Ele diz: as suas misericórdias não têm fim, se renova toda manhã. Olha o que Jeremias pensava. Esse cenário do livro de Lamentações foi escrito dentro de um período quando Jerusalém foi castigada, quando Jerusalém foi invadida pelos opressores. Jeremias, ele se lamentava. Jeremias, ele clamava por aquela situação. Mas ele disse: eu guardo meu coração naquilo que me dá esperança. Então eu coloco o meu coração naquilo que me dá esperança. E aí ele diz: as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam toda manhã. Aí ele vai concluir: grande é a tua fidelidade. Ele vai dizer: você é bom, tudo isso está no seu controle, ninguém vai se perder, a minha vida tem jeito, esse problema não é maior do que você. Aleluia. Ele buscava força naquilo que lhe dava ânimo. Você que está enfrentando uma situação que está te deixando na força, no fundo do poço, olhe para cima, porque há uma luz. Olhe para cima, há uma luz. E não é uma luz no fundo do poço, não, é uma luz em cima. Olhe para cima. Davi, no Salmo 121, ele disse assim: eleva os olhos para os montes. Solução não vai vir lá debaixo do fundo do poço, não. Solução não virá, queridos, dessa situação, não. Não busque se prender a esta situação, não. Não busque se acalentar. Um dia vai passar, um dia eu vou vencer, um dia tudo isso vai mudar. Não, olhe para cima, porque o dia de mudar chegou. O dia de cantar o hino da vitória é agora. O dia de você triunfar sobre os teus inimigos, sobre as derrotas é hoje. Aleluia. Davi disse: eu elevo os olhos para os montes. Eu não consigo ter vitória se eu olhar para as guerras. Eu não consigo ter êxito se eu olhar para as situações desfavoráveis. Então eu vou olhar para os feitos do Senhor. Ele é grande, nele não há variações de dúvida. Desde os tempos mais antigos, ele vem trabalhando pela preservação da humanidade. Toda vez que alguém olhou isto para ele, conferiu isto a ele, os atributos de Deus que são imutáveis, essas pessoas tiveram uma história diferente. E eu libero uma história nova sobre a história que você está vivendo. Eu libero você escrevendo hoje com uma pena nova, uma tinta nova, um papel novo, uma nova história, um novo recomeço. E a sua vida, levante a sua mão para confirmar, nunca mais será a mesma.
Aleluia! Nós precisamos resistir à dúvida. E um dos pontos, além de Efésios 6,13, ficar firme e estar em um lugar onde Deus já nos colocou, é observar o que Tiago disse no capítulo 1, versículo 5 a 8. Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Esses textos, ele nos vai apresentar: se alguém entre nós não tem sabedoria, se alguém entre nós, diz o texto, tem falta de entendimento, ele está dizendo se alguém, ele não está dizendo que tem, porque é relativo um culto como este. A mensagem é para todos nós, mas todos nós precisamos de algo em que a palavra está nos orientando. E se tem alguém aqui hoje, diante de um cenário, diante de uma situação, em que você está se sentindo sem força para caminhar, você está se sentindo já desfalecido, você até diz aí na sua alma: eu tento, mas não consigo. O Senhor sabe que eu tenho tentado. A palavra de Deus está te dizendo: peça com fé e sem duvidar. Hoje é uma noite oportuna de você renovar suas forças, de você restaurar suas forças. Hoje é uma noite oportuna de você ser revestido com uma nova vestimenta, de você ser revestido com uma nova roupa, aonde nada vai conseguir te parar, aonde nada vai conseguir te brecar. Porque a força do Senhor está descendo sobre você. A unção do Senhor está descendo sobre você. E ele diz: peça sem duvidar, porque Deus tem interesse de dar, porque a todos Ele dá. Deus tem interesse. Se você não aguenta mais viver nessa situação, se você não aguenta mais passar por esta prova, por estes aperreios, o Senhor está te dizendo hoje: eu estou aqui para caminhar contigo, eu estou aqui para lhe arrancar dessa situação. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia. E a palavra diz que nós precisamos atentar para o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículos 23 a 24. Quando aqueles discípulos tiveram um cenário diante deles, aonde versículos anteriores nos mostra que Jesus libera uma palavra à figueira, e a figueira seca-se. Aquela figueira diante de Jesus e diante dos discípulos agiram conforme uma palavra proferida contra ela. Quando é no dia seguinte, eles estão retornando pelo mesmo caminho, eles observam que a figueira secou, e a figueira passou a ser o cenário de uma pregação entre eles e Jesus. E eles param e falam: Jesus, mestre, rabi, você viu? A figueira que amaldiçoaste, ela secou desde as raízes. E o Senhor Jesus agora vai tratar
usando aquela figueira como exemplo e dizendo: assim se fará com tudo aquilo que vocês disserem. Se vocês crerem nos seus corações, vai acontecer de igual modo. Marcos 11, 23. O Senhor vai dizer: e com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar este monte, e não duvidar no seu coração, vai acontecer o que ela disser. Mas o versículo de número 22, ele tem uma ressalva muito grande, que eu quero fechar essa mensagem aqui hoje com você. Versículo de número 22, Jesus observa e diz para eles: tudo isso, se vocês atentarem, será possível para aqueles que tiverem fé do tipo de Deus. O texto diz, Jesus lhes diz, ou Jesus observa com eles: tende fé em Deus. Mas ter fé em alguém é crer que ela fará aquilo que eu poderia fazer. Os versículos posteriores vai dizer que não é Deus que vai falar um monte. Jesus está lhes orientando, dizendo: é você, se crer no seu coração, vai acontecer o que você falar um monte. Então essa versão, ela é para nós entendermos que Jesus observa e diz que todo aquele que tiver fé do tipo de, igual a de. Quando nós temos fé igual a de Deus, isso dá muito parafuso em muitas pessoas. Mas se nós fôssemos ler os versículos posteriores, desejo ler com você versículo 22 a seguir, com a versão atualizada dizendo: tem de fé do tipo de Deus. Veja como as palavras se completam. Observou-lhe Jesus: tem de fé do tipo de Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver nenhuma dúvida no seu coração, mas crê que se realizará o que se pede. Quando eu tenho fé em alguém, eu estou me tirando da responsabilidade, e estou querendo que aquela pessoa que eu tenho fé nele faça por mim. Mas Jesus, foi ele quem liberou uma palavra sobre a figueira. Os discípulos param e perguntam: viste, mestre, a figueira que falaste? E Jesus usa esse cenário e começa a dizer que se você operar igual o Pai, porque o Pai tem desejo que você opere igual a Ele. O Pai, quando viu as coisas inexistentes, Romanos 4, Ele chamou a existência como se já visse. Se você estiver dentro de um calabouço, se você estiver dentro de uma sepultura, comece a ver vida, e além de ver, comece a declarar vida. Comece a declarar: eu já estou livre dessa morte, eu já estou livre dessa depressão, eu já estou livre dessa doença, eu já estou livre desse mal. Comece a fazer uma música nova, porque a Bíblia diz que Ele nos tirou os nossos pés do lamaçal de lodo, colocou os nossos pés sobre a rocha, e Ele colocou um novo cântico na nossa boca, um novo cântico que muitos ouvirão. Esteja preparado para pessoas serem impactadas com a sua história. Esteja preparado para pessoas serem transformadas pela sua história. Aleluia. Mas deseje viver a vida que Deus deseja que você viva. Deseje a vida de Deus.
Deseje aquilo que Deus tem para você. Não fique se lastimando, não fique se lamentando. Quem poderá me ajudar? O que vou fazer da minha vida? Só eu. O que eu vou fazer de mim? Eu sou o pintinho feio da história da família. Ninguém me ama, ninguém me quer bem. Ei, o Senhor já demonstrou que te ama. Jesus morreu no Calvário por você. Você recebeu a maior recompensa, o maior reconhecimento de amor pela sua vida que alguém pudesse dar. Pessoal da música, o Senhor te deu a maior recompensa, o maior reconhecimento que alguém pode dar. Ele te amou primeiro, amado. O Senhor te amou primeiro. Não pense você que a sua história vai acabar assim. Não pense você que os seus dias vão acabar assim, não. Hoje eu declaro a mão potente de Deus, junto com a sua fé, lhe arrancando desse vale, lhe arrancando desse poço. Eu declaro a saúde de Deus em todas as áreas da sua vida. Se coloque em pé e deixe isso se manifestar.